Nessa noite é um homem que está a serviço de Deus.
E quando a gente lê o livro de Neemias, esse homem que tinha tantas características que marcavam como homem de Deus, eu quero dizer que muitas dessas características nós observamos na vida do nosso pastor, né? E até aquele jeitão assim que o pastor tem, e se você analisar o livro de Neemias também tem um ponto ali que eu até marquei, muito forte, muito enfático em conduzir o povo de Israel. Mas eu gostaria de começar dizendo que da passagem no capítulo 1, vamos ler apenas 4 versículos que eu vou estar falando. Neemias capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. As palavras de Neemias, filho de Acaías. E sucedeu no mês do Quisleu, ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, veio Anani, um de meus irmãos, ele, algum de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram meus restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. Neemias, ele, no seu livro, revela ele como um líder pastoral por excelência. Neemias era um homem devoto, dinâmico, humilde, zeloso, paciente e se sentia extremamente feliz, utilizando a sua energia para os projetos desafiadores. E nós vamos ver que ele achava muito mais fácil fazer do que ser. Então, nós gostaríamos de dizer que havia algumas características peculiares desse homem de Deus, que era mostrado através da sua simplicidade, da sua humildade, da sua maturidade com Deus. Era um homem que levava as coisas de Deus a sério. Era um homem que tinha, assim, muito zeloso, muito correto para fazer as coisas de Deus. E pessoas desse tipo são consideradas assim assustadoras. Por quê? Porque elas são pessoas que são guiadas pelo zelo, e por tanto zelo que ele tem, eles falam e agem de uma maneira assim excessivamente enfática, veemente. E Neemias tem algumas passagens da Bíblia que ele retrata dessa maneira, mostrando que ele era enfático, porque ele tinha zelo pelas coisas de Deus. E quando eu estava meditando nessa passagem, eu me lembrei do pastor, que muitas vezes ele no altar é enfático, ele é incisivo, é veemente. Por que isso? São características de homens que têm comprometimento com Deus e é zeloso pelas coisas de Deus. E o nome Neemias significa aquele que Deus consola. Era um homem aberto, sensível aos problemas dos outros, mas era um servo de Deus servindo tanto ao rei da Pérsia, como também ao povo, porque nós vamos ver que Deus vai levantar ele como governador de Judá, e ele vai servir aquele povo que era desprezado, foi desprezado, que estavam praticamente no cativeiro. E aí a gente percebe que através da vida desse homem, que é tão importante, Deus vai escolher, porque Deus tinha um propósito com ele. Quando ele estava na Pérsia, nós vamos ver que ele foi escolhido para ser o copeiro do rei. E nós entendemos que para ter esse cargo, ele tinha que ter uma vida de integridade, ele tinha que ser um homem capacitado e um homem leal, porque ele estaria junto ao rei. Diz a palavra do Senhor que esse cargo era de grande confiança. Naquela época, nós vamos ver que havia muitas conspirações dentro do rei, e o rei tinha que ter pessoa de confiança para ser o seu copeiro. Esse homem, então, ele praticamente, diz a palavra do Senhor, e a gente, quando vai estudar a história, a gente percebe isso, que muitas vezes o rei, com medo de ser envenenado, ele tinha um copeiro que sempre tinha que provar do alimento, da bebida, para depois passar para o rei. Então percebi que
Ele estava ali naquele local, na Pérsia, no castelo de Suzã, servindo ao rei, mas ele estava preocupado com Jerusalém. E diz a palavra do Senhor que veio o seu irmão Anani com mais alguns até chegar nessa cidade. E aí ele queria saber como estava Jerusalém. E o relatório que ele vai trazer para Neemias é o seguinte: ele diz assim: os muros estão fendidos, as portas estão queimadas até o chão, e a comunidade em grande miséria e desprezo. Interessante que naquela época os muros e os portões eram um símbolo de força e estabilidade da cidade. Quando o exército invadia a cidade, o que ele fazia? Ele destruía os muros, queimava-se tudo, porque era uma maneira de dizer para aquele povo ali: olha, vocês agora estão sendo humilhados, vulneráveis, não vão ter condições de se levantar contra o povo que estava conquistando. Assim o rei fez com Jerusalém. Então agora aquele país, Jerusalém, não era uma ameaça para a Pérsia. E quando ele tomou conhecimento da situação daqueles restantes de povos que ficaram ali do estado de miséria, diz a palavra de Deus que Neemias vai se assentar, vai chorar, vai lamentar, jejuando e orando ao Deus do céu. Por que ele fez isso? Por que ele estava numa situação que ele estava no palácio do rei e ele toma conhecimento, diz a palavra de Deus que ele vai orar, jejuar e vai buscar a Deus. Nós vamos entender que não era só pelas vidas que estavam em Jerusalém, mas Neemias, pelo zelo que ele tinha com as coisas de Deus, diz, ao estudar a palavra, nós percebemos que ele estava se sentindo triste, afligido, porque ele viu que Deus estava sendo desonrado. A cidade de Jerusalém estava devastada, e nós sabemos que a cidade de Jerusalém foi escolhida por Deus para ser a cidade santa, a cidade que era o centro de adoração. Quando Neemias toma conhecimento que o estado da cidade que Deus escolheu para que o seu nome fosse honrado, para que o seu nome fosse glorificado, adorado, e a cidade estava destruída, daí diz a palavra do Senhor que ele moveu-se diante do sentimento de choro, de lamento, de jejum, de oração. Ele sentiu no seu coração que ele precisava fazer algo em favor de Jerusalém. E nós entendemos que aquele homem, então, ele vai fazer o quê? Ele vai orar. O caminho que ele vai buscar para a solução tão difícil que estava a cidade de Jerusalém era orar. E quando ele vai orar, diz o Senhor vai preparar tudo, porque quando ele se apresenta ao rei para servi-lo, o rei vai perceber que alguma coisa estava diferente em Neemias. Havia uma tristeza e ele colocava isso através do seu semblante. E como nós vamos entender, aquele homem de Deus, que Deus estava agora preparando para ser um instrumento, para ser usado, diz a palavra do Senhor que ele vai chegar diante do rei, e o rei queria que ele colocasse para ele o que estava acontecendo. Neemias então começa a falar, e nós percebemos que aquele homem de Deus, mais uma característica, a ousadia dele chegar diante do rei e fazer as petições que ele vai fazer. Interessante que ele vai dizer assim, primeiro ponto, quando ele fala para o rei: o que está acontecendo? Pega, ele vai falar: eu estou te pedindo permissão, ó rei, para reconstruir os muros da cidade conquistada, Jerusalém. Ousadia. Olha, ele não teria condições nenhuma de chegar diante daquela cidade e reconstruir, porque o projeto mesmo era para mostrar para aquela cidade que ela estava sendo o quê? Humilhada. Ele não ia preparar uma cidade que ela voltasse contra o inimigo. Mas a ousadia desse homem é de chegar e falar: eu quero chegar agora, te pedir ao rei que eu gostaria de ir até aquela cidade, a cidade dos meus pais, e ali reconstruir aquela cidade. E diz a palavra do Senhor, ainda mais ousado. E eu vejo aí a impulsão do Espírito Santo na vida daquele homem. Ele vai falar o seguinte: eu quero ir até a cidade para reconstruir os muros, e eu peço ao rei que venha financiar a reconstrução. Além do rei permitir que ele saia, ele ainda vai financiar a construção. E mais interessante é que nós percebemos que
testemunho. Então eu quero entender o que faz agora um homem de Deus, esse homem de Deus, ter essa visão, é porque ele tem uma intimidade com Deus, ele tem uma visão de chegar, de pedir, de falar com o rei, e o rei vai permitir. Mas por que o rei vai permitir? Porque ele era um homem de oração. Antes dele chegar ao rei, antes dele falar para o rei o que ele estava precisando, nós vamos ver que Deus vai mover de uma maneira sobrenatural e vai permitir que ele então volte até Jerusalém, e lá ele começa a reconstruir o muro e financiar. O homem que tinha intimidade com Deus, o homem sabia o Deus a qual ele servia, que era o Deus do impossível. Pelas condições humanas, nunca ele poderia fazer isso, mas quando Deus vai à frente, Deus vai agindo, Deus vai preparando tudo. Então nós percebemos que aquele homem era um homem de fé, ele estava agora fazendo aquilo que Deus estava colocando no coração dele, ele estava evidenciando a sua fé, e nós vamos ver que esse homem, ao evidenciar a sua fé, ele está mostrando agora que ele vai utilizar o seu trabalho das suas mãos, trabalho em muitas vezes que nós vamos ver que são obras do seu coração. A obra do coração que estava no coração de Neemias era, ele tinha uma vida de oração, ele tinha, além de uma vida de oração, de ação, de agir, ele tinha ele era um homem de fé e de esperança, e ele tinha confiança que Deus ia estar trabalhando na vida dele. Irmão, quando nós somos chamados para fazer alguma coisa dentro da casa de Deus, nós precisamos ter o nosso coração movido pela fé, cheio de prazer, de estar orando. Primeiro passo para você fazer qualquer coisa dentro da obra de Deus é a oração. É a oração que vai mover, é a oração que vai penetrar no sobrenatural. Diz a palavra de Deus que ele iria enfrentar uma guerra espiritual. Ele estava precisando de revestimento, de capacitação, porque ele iria enfrentar uma guerra espiritual. Diz, se você ler o livro de Neemias, você vai ver que ele vai ter desmotivação das pessoas da cidade. Ele vai tentar de todas as maneiras trazer a motivação para que todos estivessem juntos trabalhando. Ele vai ter perturbações, porque vai ter tanto problema dentro para ele resolver. Ele vai ter opositores, ele vai ter inimigos. Então, diante de todo esse quadro, nós vamos ver que esse homem que tinha no seu coração a oração, a ação, a confiança, a certeza que Deus estava agindo, ele agora vai expressar a sua fidelidade a Deus, porque ele tinha o conhecimento do Deus a quem ele servia. E se ele já começou movendo ao chegar o rei, Deus começou a mover o coração do rei, Deus vai te permitir, ele vai para a cidade, ele vai enfrentar todos os inimigos para reconstruir o muro. Isso é a certeza do chamado de Deus na sua vida. Até então, nós percebemos por que Neemias depositava sua fé em Deus. A resposta no livro de Neemias é bem clara, e todo o livro vai dizer que Neemias, ele tinha um Deus como Deus do céu, o Deus sustentador, o Deus todo-poderoso, o Deus eterno, o Deus grande e terrível, o Deus que tem poder, o Deus que envia exércitos, anjos para trabalhar. Se você ler todas as referências no livro de Neemias, você vai ver que ele conhecia Deus, ele sabia quem ele estava servindo. Deus era para Neemias a mais sublime e olha sua relevância. Nada na terra tinha tanta importância quanto Deus na vida dele. É por isso que ele tinha condições de realizar aquela obra. Em segundo lugar, Neemias tinha compromisso com Deus, ele tinha intimidade. Na sua carreira de líder, ele estava sempre diante de Deus, ele conversava com Deus, ele falava com Deus. Havia um pacto entre Deus e Neemias Deus. E nós vamos perceber que esse homem, ao organizar toda a estrutura para a reconstrução do templo, diante de todas as dificuldades, nós percebemos que ele vai falar assim: o nosso Deus pelejará por nós. Quantas vezes ele enfrentou inimigos, quantas vezes ele vai enfrentar opositores, mas em nenhum momento ele vai parar a obra. Em todo o tempo ele vai dizer: o nosso Deus pelejará por nós. Nós
Deus estava conduzindo a sua vida. Em terceiro lugar, Neemias cria em um Deus que não há mudança, que não há variação. E quando nós vemos no capítulo 1, versículo 8, 9 e 10, ele vai dizer assim: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: e os trarei ao lugar que tenho escolhido, e ali fazei habitar o meu nome. Neemias estava falando com Deus aqui no fato de que Deus tinha prometido. Ele falou: Senhor, tu mantém a sua palavra. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés. Senhor, tudo muda. O Senhor vai manter. Se Jerusalém é o lugar da tua habitação, se é o lugar escolhido para o teu nome habitar, o Senhor vai dar condições de nós erguermos esses muros e o seu nome será glorificado. Neemias tinha convicção sobre Deus, e é isso que nós precisamos ter. Essas qualidades estavam essenciais na vida de Neemias. Ele sabia quem ele estava servindo. Por isso que nós queremos dizer nessa noite: se ele não tivesse convicção de quem era Deus, ele nunca teria se importado com Jerusalém, com a honra de Deus em Jerusalém. Se ele não tivesse convicção de quem era Deus, ele tampouco teria buscado o papel de líder dessa restauração. Se ele não tivesse convicção de quem era Deus, ele não teria suportado o que ele suportou, mediante a apatia das pessoas, mediante a oposição dos inimigos, mediante a dificuldade. Eu quero dizer a você nessa noite que está aqui na casa do Senhor, que mediante a dificuldade da tua vida, você precisa ter convicção do Deus a quem você serve. Neemias sabia quem era Deus, que estava à frente. Nós vamos vencer. A batalha nossa não está perdida. Os inimigos estão se levantando, está tendo opositor, mas Deus pelejará por nós. E quantas vezes na nossa trajetória, diante de tanta dificuldade, eu vejo o pastor Antônio falando a mesma coisa, diante das adversidades que nós estamos passando. Deus está na frente, Deus está no controle, o Senhor não nos desamparará. Aleluia! Oh, glória! Neemias é um modelo de zelo pessoal. Ele zelava pela honra e a glória de Deus. E nós vamos perceber em vários capítulos que ele vai dizer assim, no capítulo 1, versículo 11, ele vai dizer assim: Senhor, esteja atento à oração do teu servo, que deseja temer o teu nome. Neemias desejava temer o nome de Deus, ele desejava magnificar o Senhor. Era um zelo tão grande que ele tinha por Deus. O que é zelo? Zelo é cuidado, zelo é preocupação, zelo é amor, zelo é empenho. E Deus hoje está buscando aqueles que têm zelo pela sua casa, zelo pela sua obra. Neemias demonstrou esse amor. Ele estava se colocando de um amor tão grande para com Deus, que ele estava ali sofrendo todas as dificuldades, mas eu tenho zelo pela causa de Deus. O nome de Deus vai ser honrado, a cidade de Deus vai ser honrada. Ela não vai ficar nesse estágio de humilhação, devastada, para que os inimigos zombassem quando passassem diante de Jerusalém. E quando fala que zelo é um compromisso humilde, reverente, sincero, de santificar o nome do Senhor e fazer a sua vontade. Isso quer dizer zelo. Um homem zeloso na religião quer dizer que está acima de tudo. É alguém que se preocupa com uma única coisa. O homem zeloso é aquele que só vê somente uma coisa. O homem zeloso é aquele que se importa com uma só coisa. E qual é essa coisa? Agradar a Deus, glorificar a Deus. Isso é ser zeloso. Você quer que o nome do Senhor seja glorificado, o nome do Senhor seja exaltado. E esta coisa singular de agradar a Deus, ela precisa estar dentro em nossos corações. Se você é
os demais a abraçar e desempenhar o propósito. Isso é o líder. E Eric Truman ele fala o seguinte: o trabalho do líder é levar os outros a fazer o que não quer, né? E ainda gostar de fazer. Só se é o líder quando se é verdadeiramente seguido. Só se é o professor quando os outros aprendem com ele. Interessante que, portanto, para ser um líder, a pessoa tem que ser capaz de motivar as outras pessoas. Líder, quando Deus chama alguém para ser líder dentro da casa dele, Ele está falando: eu quero uma pessoa visionária, decidida, ousada, determinada, porque nós vamos ver que não vai ser fácil não. Se você entrar na obra de Deus e de qualquer coisinha, se você não estiver preparado, não estiver na visão, você desanima. Mas aquele a quem Deus chama, aquele a quem Deus confirma, Ele fala: eu preparo, mas você tem que fazer uma entrega. É uma entrega, e nesse momento você vai ser usado, vai ser levantado com ousadia, como Neemias foi. Ninguém teria condição de chegar diante do rei e requerer como ele chegou. E nessa noite eu quero dizer: quantas vezes Deus está contando comigo e com você para nos levantarmos com ousadia diante do mundo, diante do pecado, diante das filosofias. E quantas vezes nós nos calamos, ou muitas vezes nós aceitamos. Nessa noite Deus está mostrando para cada um de nós: oh, aleluia, precisamos renovar o nosso compromisso com Cristo. No capítulo 13, quando chegamos nos versículos 14, 22, 31, nós vamos ver que Neemias vai falar com Deus para se lembrar dele e dos seus feitos. No capítulo 5, versículo 19, ele fala assim: ó: lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Ele está pedindo para Deus lembrar, nas suas orações, ele está trazendo a memória: traz aí tudo aquilo que eu tenho feito a este povo. O que quer dizer? Será que Neemias aqui, ele está em intenção de deixar aí os seus méritos? Ou será que ele está pedindo para ser justificado pelas obras dele? Não, não é isso que ele está falando. Neemias aqui, ele está simplesmente dizendo que ele, como um homem chamado para ser um líder pastoral, ele tem uma integridade, uma sinceridade no seu ministério. Quando ele fala: lembra-te de mim, do que eu tenho feito no meio deste povo. Quer dizer, como eu tenho lutado para resgatar, como eu tenho feito para que esse povo, eles venham ter uma vida de santidade, como eu vou resgatar as condições espirituais, trazer esse povo de volta para Deus. Ele estava querendo dizer isso na sua genuinidade. Ele estava dizendo: eu sou um servo de Deus, mas Senhor, lembra-te, compromisso pastoral. Ou então cada um de nós temos que ter esse compromisso. Vamos dizer, nós temos que viver esse compromisso pastoral. Da mesma maneira como o nosso pastor, cada um de nós temos um compromisso com Deus. Lembra-te, Senhor, estou lutando para fazer a tua obra. Lembra-te, Senhor, estou lutando para te servir. Lembra-te, Senhor, mesmo diante da minha dificuldade, das minhas fraquezas, mas eu estou aos teus pés, pedindo a tua ajuda, a tua misericórdia. Nessa noite Deus está falando: nós precisamos trazer a memória, muitas vezes, quanto Deus tem feito por nós e nós esquecemos. Lembra-te, Senhor, nós somos teus filhos, pequenos, falhos, fracos, mas o Senhor é aquele que nos sustenta com a sua misericórdia. Neemias era guiado por Deus, iluminado nas suas decisões. Ele tinha habilidade para traçar plano, e porque ele foi chamado por Deus para essa missão, ele vai trocar a confortável vida que ele tinha no reino. Para quê? Para viver agora numa problemática função. Qual é a problemática função dele? Governador daquele povo. Se você ler o livro de Neemias, você vai ver que tinha que ter muita graça. Era tanta luta que ele passava, tanta dificuldade, tanta reclamação, tantas situações difíceis para ele lidar, mas ele vai trocar tudo isso aqui, aquele povo descontente, lamuriando, reclamando, brigando, insatisfeito. Então ele vai ver, e ele ainda tinha o trabalho de reorganizar, reconstruir, trabalhar, tinha os inimigos, e tudo isso era o homem que estava na frente, porque Deus tinha um chamado, e nós entendemos que esse chamado, Deus estava iluminando, Deus estava guiando, Deus estava dando ele habilidade para traçar planos, para lidar com determinadas situações. Quando nós lemos o livro de Neemias, nós vamos tirar alguns pontos aqui importantes. Primeiro,
para o serviço do templo e no caso aí, as observações sabáticas. O que eu quero dizer aqui com tudo isso que eu apresentei? Muitas dores de cabeça. Muitas dores de cabeça que ele vai ter. Imagina isso aqui que eu relatei, um homem para resolver isso tudo. E é admirável a versatilidade que ele tinha, a paciência, o equilíbrio que ele vai lidar com todas essas coisas. Mas por quê? Porque Deus estava com ele. Humanamente não teria conseguido, mas Deus estava com ele. Ele vai conseguir superar todas as adversidades. Agora, por quê? Qual é o segredo desse homem? Esse homem, ele era simplesmente um copeiro. Ele estava lá no reinado do rei da Pérsia, de Artaxerxes. Mas diz a palavra de Deus, o ministério de Neemias começa com o quê? Com a oração. Quando ele estava servindo ao rei, ele já tinha lá o seu coração. E ele tomou conhecimento. Assim que ele tomou conhecimento da cidade, o que ele faz? Ele vai orar e jejuar. Lá no capítulo 1, a partir do versículo 5 até o versículo 11, é uma oração que ele vai estar fazendo. Ele mostra ali que ele é um intercessor. Ele está se colocando ali em favor de alguém, está se levantando diante do trono de Deus, em favor de Jerusalém. E nós vamos perceber que aquele homem, nessa oração que ele faz, ele vai expressar adoração, petição, confissão, intercessão. Então nós entendemos que ele tinha em todo o tempo de Neemias, se você vê a história, vai ler ali no livro de Neemias, ele vai estar o tempo todo falando com Deus, ele vai estar pedindo, ele vai estar orando. A oração, ela expressa um coração regenerado. A oração é uma disciplina indispensável ao crente, ao líder espiritual, ao pastor. A oração, ela é indispensável. E esse exemplo de Neemias tem que estar gravado no nosso coração, mesmo sem vontade. Você tem que lutar, vai, dobra o joelho, mesmo que você acha que está ocupado, 5 minutos, 5 segundos, 10 minutos, eu não sei o tempo, mas fale com Deus, para que Ele venha te dar estratégia para você ser vitorioso. A caminhada de Neemias, ela é saturada de oração, e as orações eram mais puras e verdadeiras, mais sinceras. É o tipo de oração que nós vamos entender, que vai clarear a nossa visão de quem é Deus, porque quanto mais nós oramos, mais nos aproximamos de Deus, mais nós temos intimidade com Deus, mais nós entendemos quem é Deus. Por que Neemias ele vai ser perseverando? Porque ele sabia o Deus a quem ele servia, o Deus que tinha intimidade, era um homem de fé, e isso só se vê através da oração. Você pode ler 10 livros, toda uma enciclopédia que você não vai ter condições, mas quando você dobra o seu joelho, começa a entrar na presença de Deus, começa a colocar diante de Deus as suas causas, adoração, glorificação, petição, Deus começa a mover e você vai tendo mais experiência com Ele. Aleluia! Ele vai contar através do seu livro, ele vai mostrar para nós o seu exemplo. A oração, ela muda as coisas, e sem a oração nada prospera. Então você está querendo prosperar, começa a orar, porque é ela que vai mudar todas as coisas. Então nós vamos ver que Neemias, ele, quando tomou conhecimento, ele vai fazer igual aquele hino, levar tudo a Deus. Ele vai levar tudo a Deus em oração. Neemias, assim que ele tomou conhecimento, ele era o quê? Ele ocupava uma função, ele era copeiro do rei. Ele tinha uma função, ele tinha que estar em todo momento que o rei fosse alimentar, ele tinha que estar lá para provar, né? Mas você percebe que quando ele tinha suas horas de folga, ele estava orando, lamentando, jejuando por Israel. Era um passo constante na sua vida. Se ele tinha uma função, quer dizer que não era um qualquer desempregado. Ele tinha uma missão, ele tinha um trabalho, mas o tempo que ele tinha livre, ele estava nos pés do Senhor, pedindo Deus estratégia. Por isso que ele vai ter condições de estar à frente daquele povo. Resumindo, Neemias era um homem que orava sem cessar. E aí eu gostaria de dizer o seguinte: um dos truques do diabo é nos manter tão ocupado que nós não temos tempo para orar. Isso é um truque do diabo. Todo mundo fala, estou muito ocupado, não tenho tempo para orar. E se Neemias não fosse um homem de oração, o futuro de Jerusalém teria sido outro. Olha como é que a coisa mudou por causa daquele homem de oração. A força da oração é maior que qualquer combinação de esforços da terra. Pode ter a maior força da terra, a oração
supera. Então nós vamos ver que todo esse trabalho desse homem vai ser mostrado através da oração, porque a oração ela move o céu, a oração ela aciona o braço onipotente daquele que tem o poder, tem todo o poder que é Deus. Então nós vamos entender que Deus ele vai intervir naquilo que nós estamos apresentando a Ele, na necessidade, na dificuldade. Quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, é Deus que trabalha. Amém. E nós aprendemos isso. Quando você trabalha, mas quando você ora, é Deus que vai trabalhar. Foi o caso de Neemias. Ele estava orando, e no orar, no buscar, no suplicar, no se humilhar, é Deus que vai mover, é Deus que vai tomar a direção. Então, quando chega em Neemias, capítulo 6, versículo 15, vai dizer que o muro foi reconstruído em 52 dias. O muro de volta da cidade foi reconstruído em 52 dias. No versículo 16 vai dizer assim: os judeus se regozijaram, mas os inimigos temeram. Os judeus se regozijaram, mas os inimigos temeram. O que dizer isso, meu irmão? Quando você coloca a tua causa diante de Deus, quando você dobra o seu joelho diante do Senhor, eu quero dizer que no tempo de Deus, no tempo ali foi 52 dias para a reconstrução do templo, para eles verem a vitória, com todas as dificuldades, eles perseveraram. Havia um homem de oração à frente daquele grupo, e eu quero dizer nessa noite, dentro da casa de Deus, que há um homem de oração à frente dessa obra, e esse homem é o nosso pastor. Ele está incessantemente de joelhos dobrados, a dificuldade vem, o inferno se levanta, os opositores se apresentam, os desanimados estão se prostrando, mas eu quero dizer, com a força do Senhor, a direção de Deus, a autoridade de Deus, a obra vai avançando, porque é o Senhor que garante a vitória. Aleluia! Os judeus se regozijaram, e os inimigos o que temeram? Sabe por que eles tentaram de todas as maneiras parar, não conseguiram? O Deus Todo-Poderoso estava à frente daquele povo. Havia um líder espiritual na visão de Deus, na direção de Deus. E eu gostaria dessa noite de dizer para você, nesse culto, em homenagem aos 25 anos de ministério, por meio do livro de Neemias nós aprendemos algumas lições, mas eu vou resumir por causa do horário aqui. Diz o seguinte: os problemas que muitas vezes parecem insolúveis, tem solução quando há homem de Deus, aleluia, comprometidos, se levantando para orar e para agir. Os problemas parecem insolúveis, mas quando tem um homem de Deus, comprometido, oh aleluia, se levantando na força de Deus, se levantando cheio da autoridade de Deus, nós avançamos e vencemos. Os homens mais eficazes na obra de Deus são aqueles que têm o coração quebrantado, são aqueles que se humilham, são aqueles que buscam a Deus, porque Deus nessa noite está querendo dizer, o homem chamado por Deus para exercer o ministério pastoral, ele tem que ter simplicidade, humildade, dedicação, entrega. Um líder que ora e age, um líder que fala e faz, um líder que planeja e motiva, um líder que confronta e consola, um líder que busca a glória de Deus e o bem do povo. Então, isso eu quero dizer que não é promoção do homem, é promoção de Deus. É Deus que garante a vitória na vida daquele que serve a Ele com fidelidade. Pastor, sua integridade, tua sinceridade, sua abnegação são tônicos que vão influenciar a muito. Que Deus continue te usando poderosamente, porque quem te acompanha de perto vê que você é um homem de Deus. Você não é um homem de Deus porque está na casa de Deus. A tua vida é um exemplo, a tua vida impacta qualquer um, é na vizinhança, é no trabalho, em qualquer lugar que você chega. Deus entra com você cheio de autoridade, ora, libera a palavra, motiva. É isso que Deus está precisando nessa terra, de homens comprometidos com Ele, e nós aprendemos isso. Por isso, quando eu comecei a mensagem
tinha algumas características que nós vimos no nosso pastor. Pastor, parabéns pelos seus 25 anos de ministério. Nos alegramos muito pela sua jornada abençoada, desses 25 anos de ordenação. Você é um servo de Deus que leva a sério, até sério de parte. Era para fazer, Jesus tem misericórdia de mim, me ajuda. Muito sério, muito comprometido, com muita entrega. A sua vocação pastoral, a sua vida, a sua conduta, as suas atividades glorificam a Deus e trazem crescimento para a igreja e para o reino. Eu escrevi uma coisa aqui interessante. A igreja Projeto Renovar, ela sente-se encorajada pelo seu ministério pastoral. Agora eu falo o nome da igreja. Ela sente-se encorajada pelo seu ministério pastoral. Nós vemos o compromisso do Senhor com Deus, com a obra. A sua vida é um exemplo que está sempre produzindo frutos. As suas palavras levam muitos a seguirem a Jesus. Nós sentimos muito orgulho de tê-lo como nosso pastor. E oramos a Deus com muita gratidão pela sua vida e intercedemos para que Deus continue te levantando como instrumento. Como nós podemos dizer aqui, o pastor ele ressuscitou, porque Deus tinha um plano na vida dele. E ele está à frente desse ministério. Mas que Deus venha te manter sempre como esse líder eficaz, dedicado, não medindo esforço para fazer a obra de Deus. Não tem hora, não tem tempo, não é verdade? É o tempo todo com comprometimento, sempre cuidadoso, sempre zeloso, sempre entregue a palavra de Deus. Que Deus continue te usando poderosamente. Pastor, nós queremos dizer que o Projeto Renovar te honra, o Projeto Renovar te ama e reconhece o seu trabalho à frente desta obra. Que Deus continue te usando poderosamente. Eu sei que as lutas são grandes, mas as vitórias, nós vamos cantar o hino da vitória juntamente com toda a igreja, glorificando a Deus pela sua vida. Eu acho que não tem nenhuma pessoa melhor para testemunhar do que eu que acompanho o pastor dia a dia. Porque falar dentro da igreja é uma coisa, mas quem vive dia a dia é que pode mesmo testemunhar do que o Senhor é o nome de Deus. Deus te abençoe pelos 25 anos de ordenação ministerial. Amém.